Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar os números inteiros, mas o que é um número inteiro? Observe bem, quando a gente fala de números inteiros, a gente está falando dos números positivos e os números negativos. Os números podem vir com o sinalzinho de mais na frente ou ainda podem vir com o sinal negativo. Pergunta: aonde a gente encontra os números inteiros? A gente pode encontrar nos fusos horários, né? Quando estuda-se lá em geografia, matemática, a gente estuda um pouquinho de fuso horário? Claro que a gente estuda fuso horário. Nas temperaturas. Temperatura o quê? Vocês provavelmente já ouviram falar em temperaturas negativas, né? Temperatura hoje vai estar abaixo, né? Amplitude, altitude. Aqui também coloquei saldos bancários, porque a gente pode estar devendo dinheiro ou a gente pode estar com uma sobra, né? Por exemplo, pensa comigo, se eu comprei, né, 10 balas, paguei R$ 2 e a bala custava R$ 2, então eu não devo nada, fiquei zero. Agora, se eu emprestei dinheiro, né? E o que acontece quando a gente empresta? Então a gente fica devendo, fica com saldo negativo. Então, se vocês têm oportunidade, dá uma olhadinha, pede lá às vezes para o pai, para a mãe, para ver lá um extrato bancário que vocês vão ver que está escrito saldo devedor, saldo positivo, depósito, extrato. Vai estar todas essas nomenclaturas e tudo isso quer dizer em relação aos números positivos e negativos, se você está devendo ou se você tem, né, dinheiro sobrando. Então, isso que a gente vai trabalhar agora, os números inteiros. Então, ele pode aparecer nisso aqui, assim como ele pode aparecer, como eu disse, em amplitude, altitude. A gente utiliza-se bastante, né, essas nomenclaturas. E vocês sabem que quando a gente fala de fuso horário, propriamente no Brasil, aqui em Ponta Grossa, Paraná, a gente segue o horário de Brasília, né? Mas você sabe que tem determinadas regiões no nosso país que não seguem o horário, devido aos fusos horários que passam pelo nosso país. Mas isso é um assunto lá para o professor de geografia também tá explicando isso, mostrando no mapa. Lembrando que o horário, o marco inicial dos fusos horários, que a gente diz o marco zero, começa lá no meridiano de Greenwich, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o próximo passo, que esse próximo passo também tem a ver com os fusos horários, né? Que é a reta numérica. Isso aqui é muito comum aparecer no mapa, bem na partezinha de baixo ou na parte de cima. Então, ele vem escrito isso aqui, né? Digamos que o zero aqui seria o meridiano de Greenwich, para cá a gente tem o ocidente, oriente, enfim. Vocês sabem que tem as divisões, para um lado oriente, para outro lado ocidente, certo? E na reta numérica é a mesma coisa. A gente tem um lado positivo e um lado negativo. E a gente chama de sentido negativo, sentido positivo, que é para onde a gente está se localizando. Na questão de localização, a gente pode também falar em questão de localização geográfica, né? Ou coordenadas geográficas, né? Se vocês pegarem o mapa aí e verificarem aonde vocês estão situados, vocês vão ver que tem as coordenadas, que tem os pontinhos, que tem ângulos, que tem grau, minuto, segundo, é onde exatamente cada um de nós está localizado. Então, quando a gente vai se movimentando, isso daí vai mudando conforme o decorrer aí das nossas passadas. E você sabe que a gente pode andar sentido positivo ou andar sentido negativo. Até vocês me perguntam, mas como assim andar sentido negativo? Quem que anda sentido negativo? A gente usa como exemplo, por exemplo, sabe aquele joguinho de tabuleiro que você joga o dado, daí você cai no número. Caiu lá no dadinho número 6. Então você vai andar 6 casinhas para frente, certo? Aí você, determinada coisa acontece lá no jogo. Aí você vai pegar lá, tá escrito volte 2 casas. Esse voltar, você está vindo para o sentido negativo. Então é isso que significa, né? Vir para o sentido negativo. Tudo bem? Espero que sim, né? Vamos para os próximos passos. Os próximos passos, quando a gente vai trabalhar com as operações, vocês sabem que a gente tem soma, tem subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, né? E a gente envolve tudo isso com os números inteiros. O que é mais comum vocês irem para o erro? Vocês não sabem lidar com os sinais que aparecem. Então, lá, na soma, por exemplo, o que vai acontecer na soma?
sinais iguais, a gente vai somar e repetir o sinal, tá? Quando os sinais forem iguais e tiver um sinalzinho de menos, a gente vai somar. Já mostro um exemplo para vocês. E na soma, se os sinais forem diferentes, olha lá, se eu tiver um sinal de mais e de menos, eu vou subtrair e vou repetir o sinal do número maior. Vamos lá para os exemplos. Ó, aqui, observe, eu tenho mais 1 e mais 2. Os sinais são o quê? Os sinais são iguais. Então, se os sinais são iguais, eu somo e vou repetir o sinal. 2 mais 1 é 3. Que sinal que é esse? Sinal positivo. Então, tá ali, repetir o sinal positivo. Agora, olha aqui, eu tenho mais 1, mais 5, mais 6. Os sinais são iguais ou diferentes? Se você observar, todos os sinais que estão aí são iguais. Então, se os sinais são iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Que sinal que está aparecendo? Sinal positivo. Então, a gente vai fazer lá. 1 mais 5 dá 6, certo? Ó, 6. E 6 mais o 6 que ficou ali deu 12. Então, tá pronto aqui o nosso cálculo, rapidinho, né? Observem agora. Os sinais aqui são iguais ou diferentes? Se você observar, os sinais são iguais. Então, o que a gente falou já? Sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Então, vamos lá. Qual que é o sinal? O sinal é negativo. Então, eu vou pôr sinal de menos. 2 mais 1 é 3. Fácil. Então, né, prestar atenção na hora que estão os sinais. Novamente, observa lá. Eu tenho, todos os sinais são iguais, ou seja, todos os sinais são negativos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, né, e repetir o sinal. Então, eu já repeti o sinal lá. 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. Ou seja, a minha resposta final aqui vai ser menos 12. Estão vendo a diferença desse para esse? Olha lá, o que mudou? Não mudou os sinais? E faz todo sentido, porque mais 12 é diferente de menos 12, né? São por causa do quê? Por causa dos sinais, eles são o quê? Opostos, né? São simétricos, então a gente tem que cuidar com isso. Observa aqui agora, os sinais são diferentes. E quando o sinal é diferente, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair e repetir o sinal do número maior. Olha lá, quem que é maior, o menos 1 ou o 2? Se você olhar, o 2 é maior, então vai o sinal do mais. 2 menos 1, por que menos 1? Porque os sinais são diferentes e eu tenho que subtrair. 2 menos 1 dá 1, ou seja, 2 tira 1, 1 para chegar no 2, ok? Olha essa de baixo. Novamente, sinais diferentes, eu vou subtrair e repetir o sinal do maior. Quem é o número maior? O número maior é o 5. Então, vai o sinal, que é menos, né? Porque o sinal tá aqui negativo. Menos 5 mais 3. Então, você vai subtrair 3 para chegar no 5, ou 5 tira 3. Isso vai dar quanto? Isso vai nos resultar em 2. Então, a minha resposta é menos 2. Beleza? Fácil, né? Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Agora, eu tenho essa expressãozinha. Menos 2 mais 3, menos 4 mais 3. Vamos fazer por partes. Eu tenho sinais todos o quê? São diferentes. Então, a gente vai fazer parte por parte. Menos 2 mais 3. Quem que é maior? O maior é o 3. Então, eu vou repetir o sinal do 3, certo? 2 para chegar no 3 é 1. E esse menos 4 e mais 3 que eu não fiz nada, deixa eu abaixar aqui. E esse menos 4 e menos 3 que eu não fiz nada, eu vou simplesmente repetir. Menos 4 e mais 3, certo? Sinal de igual. Olha lá, agora a gente vai trabalhar com menos 1 e o menos 4. Sinais diferentes, eu vou subtrair e repetir o sinal do maior. Quem que é o maior? O 4. Então, vai sinal negativo. 1 para chegar no 4, vocês sabem que vai dar 3. E sobrou quem aqui que eu não fiz nada? O mais 3. Vou repetir.
Olha lá, se eu tenho menos 3 e mais 3, ou seja, eu devo 3, paguei 3. Eu tenho 3 balas e vou dar as minhas 3 balas. Quantas balas eu vou ficar? Então, isso aqui vai resultar em 0. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, sempre tente fazer parte por parte, juntando sempre de 2 em 2 para facilitar na hora dos cálculos e não ter o erro de errar os sinaizinhos, né? Olha essa de baixo. Ó, se não aparecer nada aqui na frente, nenhum sinal, você deve subentender que é o sinal positivo, porque nem sempre vai aparecer esse sinalzinho de mais, tá bom? Então, ó, eu tenho mais 2 e menos 3. Quem que é maior? O 3, então vai o sinal negativo. 2 para chegar no 3, eu sei que dá menos 1. O restante que tá aqui, ó, mais 1, mais 5, menos 10, a gente repete. E agora a gente vai para o próximo passo. Eu tenho menos 1 e mais 1. Eu tenho 1 e vou tirar 1. Isso vai resultar em 0. E o restante eu vou repetir. 0 mais 5, opa, ó, já coloquei ali. E menos 10. Certo? E agora a gente vai fazer, ó, 0. O 0 a gente chama de elemento neutro na soma e subtração. Por que elemento neutro? Porque ele não muda o meu resultado, tá? Qualquer coisa somada com 0 vai dar qualquer coisa. Então, a gente vai partir para cá, ó. Eu tenho mais 5 e menos 10. Quem que é maior? O 10, sinal negativo. 10 tira 5, ou 5 para chegar no 10, vai dar 5. Resposta final, beleza? Então, por hoje, era isso. A gente trabalhou com a soma, com a subtração, e a gente trabalhou onde a gente se encontra os números inteiros. Tranquilo? No próximo vídeo, a gente vai ver multiplicação e divisão, né, dos números inteiros. Beleza? Falou, beijo!